Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre como que a alimentação pode te ajudar a tratar a inflamação no intestino ou até ajudar a prevenir essa inflamação intestinal. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho para você sempre ser avisado de um vídeo novo que eu posto aqui no canal toda semana. Quando a gente fala em tratamento de inflamação no intestino, você precisa se atentar para alguns fatores. A sua alimentação deverá ser o mais natural, o mais saudável possível, mas também o controle do estresse, da ansiedade, ter um sono de qualidade e a prática regular de exercícios físicos vão te ajudar muito neste processo. Dentro da alimentação, existem alguns alimentos que você precisa reduzir ao máximo o consumo, porque são alimentos potencialmente inflamatórios para o intestino. Então, reduzir o consumo de carnes vermelhas, de sal, de bebida alcoólica, de temperos industrializados e de alimentos ultraprocessados precisa ser o pontapé inicial do seu tratamento ali baseado na alimentação. Muito atenção, pessoal, ao que vocês estão consumindo. É importante que, quando a gente vai para o supermercado, por exemplo, a gente se atente ao que a gente está colocando dentro do carrinho do supermercado. A lista de ingredientes, a composição daqueles produtos que a gente está colocando ali no carrinho e levando para as nossas casas. Então, você tem o hábito de olhar a lista de ingredientes dos alimentos que você compra? É bem importante que você verifique se essa lista, por exemplo, não é muito grande, porque quanto maior é a lista de ingredientes de um alimento, mais processado este alimento é, provavelmente. Quando você olha para esta lista de ingredientes, você vê muitos nomes que você não sabe o que estes nomes significam, você não identifica o que são aquelas substâncias, aqueles nomes que você lê ali e você nunca nem ouviu falar. Isso pode indicar que esse alimento ele tem um excesso de aditivos químicos, de conservantes. Então, quando você compra um alimento e você vê nesta lista nomes como polissorbato 80, carragena, xarope de frutose, carboximetilcelulose, aromas artificiais ou corante artificial e adoçantes artificiais, principalmente acesulfame de potássio e ciclamato. Esses ingredientes, eles acabam piorando a sua microbiota intestinal, né, as bactérias que vivem ali no seu intestino e piorando essa inflamação no seu intestino. Um outro ponto muito importante é que, além de olhar para essa lista de ingredientes, você também precisa dar uma olhadinha na tabela nutricional. Então, olha lá quanto de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de açúcar adicionado este alimento tem na sua porção ou dentro de 100 gramas. Então, aquele alimento que tem uma grande quantidade destes nutrientes, né, destes compostos, você precisa evitar. Então, não significa, obviamente, que a gente vai precisar deixar de consumir aqueles alimentos que são industrializados e processados, até porque muitas vezes, né, devido à nossa realidade, à correria do dia a dia, a gente precisa encaixar um alimento mais prático no nosso dia a dia. Mas é importante que você tenha mais consciência do que você está comprando, do que você está consumindo e colocando para dentro do seu intestino e também tenha mais consciência na hora das escolhas. Então, escolher aquele biscoito que tem menos sódio, menos gordura trans, menos gordura saturada e mais fibras, por exemplo, vai ser uma opção interessante. Né? Aquele produto que tem uma lista de ingredientes menor comparado àquele que tem uma adição maior de aditivos químicos ou que tem na sua lista de ingredientes esses nomes que eu acabei de citar.
À medida em que você vai cuidando estes detalhes, você vai evitando com que o seu intestino se inflame cada vez mais. E a grande pergunta é, né? Sabendo o que a gente deve evitar na nossa alimentação, o que a gente precisa consumir no dia a dia para desinflamar o intestino, para evitar uma inflamação intestinal? Comida de verdade. Pessoal, alimentos como batatas, mandioca, o arroz, os grãos, né, como o feijão, a lentilha, a ervilha, as proteínas como ovos, frango, iogurtes naturais, os queijos magros, né, que têm uma composição mais limpa, as fibras, principalmente aquelas fibras encontradas na aveia, nas sementes de chia de linhaça, no arroz integral, nas frutas, nas verduras, nos legumes e ainda aqueles alimentos que te fornecem gorduras boas na composição, como o abacate, o azeite de oliva extra virgem, né, a semente de gergelim, são alguns exemplos. Então, todos estes alimentos você pode, né, e deve consumir ali na sua rotina, combinando eles das mais diversas formas. A partir do momento que você começa a incluir mais estes alimentos que eu acabei de citar, que são alimentos menos processados pela indústria, né, e que a gente extrai mais da natureza na forma como eles realmente são, e você começa a incluir mais desses alimentos na sua rotina, você pode começar a pensar também a incluir alguns nutrientes, alguns compostos chaves que também ajudam nessa desinflamação, né? Que potencializam essa desinflamação intestinal. O primeiro deles é a curcumina. Pessoal, a curcumina é um nutriente encontrado na cúrcuma longa, que também é conhecida como açafrão. Então, me conta aqui embaixo nos comentários, você tem o hábito de adicionar a cúrcuma em pó na hora ali de preparar os seus alimentos? Né, na hora de preparar uma carne ou de temperar algum alimento no seu almoço, no seu jantar. Você também encontra facilmente o suplemento de curcumina, 130 mg por dia de curcumina na forma de suplemento pronto em farmácias ou até mesmo em lojas de produtos naturais. Também é uma forma de você estar ingerindo essa curcumina diariamente, na forma de suplemento pronto, caso você não tenha ali o hábito de preparar os alimentos, comprar ela para temperar os seus alimentos. E aproveitando esse gancho que a gente está falando da curcumina, de desinflamação intestinal, né? Aqui no meu canal, muitas pessoas sempre me pedem dicas, né, de suplementos, até algumas marcas. Então hoje, devido a esses inúmeros pedidos, eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês o exemplo de um suplemento que eu uso na minha rotina diária, né, pensando ali em melhora da saúde do meu intestino, que é o Glutamaster da Dr. First. Pessoal, este suplemento ele vem com uma associação dentro dele muito interessante, pensando em desinflamação intestinal. Dentro do Glutamaster nós temos a cúrcuma em pó. Então, a gente já entendeu, né, os benefícios ali da cúrcuma em pó, mas ele também vem com glutamina. A glutamina é um aminoácido que vai ter vários benefícios ali para a saúde do nosso intestino, né? Ela é muito recomendada porque quando a gente suplementa a glutamina, ela consegue manter as células do intestino bem grudadinhas entre si, evitando a passagem de bactérias patogênicas, de substâncias tóxicas entre estas células intestinais, evitando com que estas toxinas, estes micro-organismos passem por essas células e alcancem a nossa corrente sanguínea, por exemplo, inflamando outras regiões do nosso corpo e não só o intestino. Além disso, a glutamina ela também é uma fonte, né, ali de energia tanto para as células da parede intestinal, fortalecendo elas, mas também para as células do nosso sistema imunológico. Então, aqui dentro do Glutamaster, você tem a glutamina, você tem a cúrcuma em pó, é um suplemento que já vem também com vitamina C, que é um antioxidante bem interessante para a saúde intestinal, e ele vem também com a adição de
fibras, que eu acabei de falar ali da importância do consumo de fibras. Então, eu gosto muito, é um suplemento que eu recomendo, que eu faço uso, porque ele é bem completo. Para você que quer conhecer, né, este suplemento, eu estou deixando o link dele aqui no primeiro comentário deste vídeo. O comentário está fixado aqui no topo. É só você clicar no link e conhecer um pouquinho deste produto aqui e desta marca, que eu gosto bastante. Bom, pessoal, além, né, da cúrcuma em pó, além ali do suplemento, né, como o Glutamaster, que vem com a glutamina, um outro tempero muito interessante que ajuda nessa desinflamação intestinal é o gengibre. Você tem o hábito de incluir o gengibre nos seus sucos, na hora de preparar os alimentos, ou ainda de preparar aquela xícara de chá de gengibre após as refeições? O gengibre ele já é muito comentado aqui nos meus vídeos porque ele é uma raiz, né, um tempero que ajuda muito a melhorar o processo digestivo, mas ele também ajuda a combater ali a inflamação intestinal. Então eu gosto muito de indicar, né, você pode tomar, por exemplo, uma xícara de chá de gengibre após o seu almoço ou ali no meio da manhã, né, junto com o seu café da manhã também, como você achar melhor. Eu gosto de encaixar, né, ali após o almoço, porque ele ajuda nessa melhora da digestão e ele tem essa ação ali na desinflamação intestinal. E um outro tempero que eu gosto muito de explorar quando o assunto é saúde intestinal é o alecrim. O alecrim pode ser utilizado na hora de cozinhar uma carne, assar uma carne. O alecrim é muito interessante porque ele tem uma substância que a gente chama de ácido carnósico, tá? O ácido carnósico, pessoal, é uma substância que acaba diminuindo o estresse oxidativo no intestino, combatendo os radicais livres e com isso ajudando a desinflamar o intestino. Além do alecrim, do gengibre, da cúrcuma, da glutamina, você pode pensar em incluir na sua rotina alimentos que são fontes de quercetina, um nutriente anti-inflamatório, antioxidante, que vai ajudar a proteger ali todo o revestimento do seu intestino. A quercetina ela é encontrada em alimentos como cacau em pó, na cebola crua, na maçã, na acerola, no quiabo, né? Você encontra a quercetina também na forma de suplemento pronto em produtos naturais. Então é mais uma dica ali interessante que eu dou para você. Todos esses alimentos, esses nutrientes, este suplemento, né, que eu exemplifiquei, tem a capacidade de diminuir as bactérias ruins do nosso intestino, aumentar as nossas bactérias boas, melhorando ali o perfil da nossa microbiota. Quando você promove esse equilíbrio no intestino, você começa a produzir mais nesse órgão alguns ácidos graxos de cadeia curta que diminuem a produção de substâncias inflamatórias, que diminuem a permeabilidade intestinal, que é essa passagem de toxinas e bactérias ruins pelas células do nosso intestino. Esses ácidos graxos também acabam diminuindo ali a quantidade, né, de substâncias que são potencialmente nocivas, que alimentam as nossas bactérias e aumentam as substâncias antimicrobianas, dentre tantos outros benefícios. Então, é bem importante que você pegue, por exemplo, uma folha e anote todos esses exemplos de alimentos que eu citei ao longo desse vídeo, para você ter ali um guia, né, na hora de ir para uma feira, na hora de ir para um supermercado, saber o que você deve colocar dentro do seu carrinho, levar para dentro da sua casa de produtos, temperos, suplementos interessantes ali para cuidar da sua saúde intestinal e desinflamar o seu intestino. Como eu falei lá no começo desse vídeo, além da alimentação, existem alguns hábitos importantes para desinflamação intestinal. Então, obviamente que a alimentação ela é muito importante, né? Mas quando você começa, por exemplo, a cuidar um pouquinho da qualidade do seu sono, controlar mais o seu estresse e a sua ansiedade, isso vai fazer toda a diferença para o seu intestino, porque quando você aumenta, por exemplo, o nível de cortisol, né, no seu organismo, que é esse hormônio que está relacionado, né, ao estresse, né, do nosso dia a dia,
você acaba provocando um desequilíbrio, uma desbiose no seu intestino entre bactérias ruins e boas e acaba tendo uma piora dessa inflamação intestinal. E um outro hábito muito interessante para você que quer cuidar a saúde intestinal e desinflamar o intestino, não ter essa desbiose intestinal, é começar a raspar a língua pela manhã. Então, quando você acorda pela manhã, na hora que você vai escovar os dentes em jejum, você aproveita e raspa a sua língua com um raspador de cobre, retirando todas aquelas bactérias que ficaram grudadas ali nessa parte, né, da sua cavidade oral e que se proliferaram no período noturno, evitando com que elas adentrem o seu trato digestivo e alcancem o seu intestino. Pessoal, me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram dessas dicas, se vocês já seguem estas dicas ou se vocês já consomem estes alimentos e se esse assunto foi interessante para você. E é claro, se você ficou com alguma dúvida, aproveita e comenta aqui embaixo também. Até o próximo vídeo e um forte abraço! E para você que me acompanhou até o final desse vídeo, você sabia que eu tenho um e-book que te ensina como combater a bactéria H. pylori? Se você sofre de contaminação por ela no estômago ou conhece alguém que tem esse problema, saiba que eu desenvolvi um material que vai te ensinar passo a passo como se alimentar, quais chás e suplementos você deve tomar, quais são os exames importantes que você deve acompanhar no seu corpo e o que você deve evitar para tratar o seu estômago contra essa bactéria. O link com esse material está aqui embaixo, no início dos comentários desse vídeo. É só clicar.